Oi pessoal, meu nome é Beatriz Seligman. Esse vídeo na verdade é a pedido da diretora da Faculdade de Medicina, Lúcia Kliman, onde eu sou professora, num recado que a gente ficou pensando junto com a Lucinha Pelanda também, como se pode ajudar ou que medidas dá para fazer no momento que estamos enfrentando escassez de máscaras e na proteção de todo mundo que tem contato com os pacientes, é um grupo vulnerável. Está saindo amanhã no Lancet do dia 21 de março exatamente uma discussão sobre a proteção de quem está envolvido com os pacientes. Eu acho que tem alguns dados interessantes e que talvez a gente tenha que considerar que a gente está vivendo um período de crise e que pode usar o conhecimento e ajustar decisões de fazer o que é possível, porque não vamos conseguir fazer o que é ótimo, tá? O Covid-19 é um vírus que está presente nas superfícies, ele é transmissível por gotículas em aerossol, está todo mundo sabendo, tem toda a discussão de limpeza de superfícies, mas fundamentalmente ele é de pessoa para pessoa. Então, a medida mais importante é o distanciamento social, é respeitar a distância entre um e outro, e é lavar as mãos. E é lavar as mãos e não colocar na face, na boca, nos olhos. Essa seria uma questão fundamental. Daí as máscaras. Eu vejo muita angústia dos funcionários do hospital, mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos nas áreas com os pacientes e que gostariam de ter uma proteção ocupacional, mas que tem a questão da consciência coletiva e não vão ficar pegando, né? A máscara para quem vai ter contato com um doente, com alguém que tem o diagnóstico, é essa N95, ela tem filtro nos dois lados, a gente pode usá-la enquanto ela tem viabilidade, né? Mas eu não estou falando dessas, eu estou falando da máscara cirúrgica. Essa máscara cirúrgica tem vídeos, autoridades, como botam, como não botam, comem, não comem, cospem, não cospem. Há um ensaio clínico feito ano passado, bem legal, comparou 2.000, publicado no JAMA, 2.862 profissionais de saúde nos períodos de influenza sazonal em diferentes hospitais dos Estados Unidos, olhando os que usavam N95, essa que filtra tudo e é cara e não é disponível, ou que usava máscara cirúrgica, aquela que antes era feita de pano, quando não existia esse material descartável aqui, polipropileno, né? Não teve diferença na aquisição ocupacional. Numa observação de 4 anos, a taxa de infecção no grupo que se protegeu com N95 versus os que usaram máscara comum foi praticamente igual, 8,2 vezes 7,2, é uma diferença não significativa, ressaltando com exposição a partículas. A influenza é que nem o COVID, né? Exposição a partículas ou mesmo viabilidade em ambientes, se a gente lavar as mãos e evitar botar a mão na boca, nos olhos, no nariz, se a gente atentar para a distância, para as medidas gerais de proteção, provavelmente não tem diferença, né? Mais recentemente, teve, na semana passada, um relato de caso no Annals de um paciente que sim, em fevereiro, no hospital americano, teve infecção pelo Covid-19, fez insuficiência respiratória, foi submetido à intubação, vários procedimentos aerossol, fibrobroncoscopia. Ninguém estava naquela ocasião ligado, estavam enxergando que talvez fosse just a common cold na China, né? E na verdade ele coloca uma questão que teve 41 profissionais de saúde diretamente submetidos a procedimentos que geram aerossol, quer dizer, eles deveriam, na verdade, estar usando N95 ou um shield
mas isso não aconteceu. Dos 41 indivíduos que acompanharam esse paciente, 85% usaram lavagem de mãos e máscara cirúrgica, né? Só 15% usavam N95. E, na verdade, eles foram seguidos, ninguém foi contaminado, ninguém desenvolveu a doença do Covid-19, né? É um trabalho exploratório, é um relato de caso, foi publicado no Annals of Internal Medicine na semana passada, né? Março de 2020, a gente está falando, mas ele abre a possibilidade de que talvez essas medidas de cuidado, na verdade, né, botando a ênfase na lavagem de mãos como dado mais importante. Eu notei para mim que a máscara cirúrgica colocada e presa com um adesivo que não deixe os óculos ficarem embaçados posteriormente, ela é uma proteção mecânica. Eu não vou inadvertidamente, se eu andar num ônibus lotado, se eu colocar a mão numa mesa onde tenha carga viral viável, eu não vou encostar na minha boca, eu não vou encostar no meu nariz. Então, no momento que a gente está vivendo uma situação de crise, no momento em que as pessoas estão perdendo seus empregos, elas têm medo de andar de ônibus, elas têm medo de usar transporte, pessoas estão sendo demitidas porque vão para transporte coletivo, já existe exatamente uma posição oficial do CDC que divide, né, visando estratégias para otimizar a disponibilização de máscaras, protegendo profissionais de saúde, mas eu vou um pouco além. Eu acho que o nosso papel é proteger todo mundo que está envolvido e eu acho que o nosso papel é educativo nesse momento, em fornecer o que for possível que possa ajudar a quebrar essa transmissão, né? Eles colocam a capacidade convencional e fazem a discussão técnica entre a N95 e a máscara cirúrgica. Eles fazem em situações de contingenciamento, quer dizer, eu enxergo que vai faltar, essa é uma doença que vai ter um número de doentes maior e eu talvez não tenha disponível, eu vou restringir N95 para quem tem contato direto com o paciente que tem o diagnóstico, né? Mas provavelmente um trabalhador da saúde vai se sentir mais seguro circulando num ambiente hospitalar, usando uma máscara cirúrgica. Ela pode ser reaproveitável se ela não tiver úmida, né? Eu quero lembrar que nos primórdios, quando não existia, elas eram de pano. Então, se alguém vai fazer sua própria máscara ou várias máscaras de pano e proceder a um uso adequado, ela servir para não colocar a mão na boca, não colocar a mão nos olhos, não colocar a mão no nariz, chega no seu emprego, descarta a máscara, guarda num saquinho, lava as mãos, né? Pega outra que não foi usada, ou se quiser botar no micro-ondas, ou se for para uso repetido, essa aqui enquanto está íntegra, enquanto não está úmida, pode ajudar. É a recomendação do CDC, é a recomendação de que em situações de crise a gente tem que lançar mão daquilo que é possível. Eu acho que isso pode ser um movimento muito maior para diminuir o medo, e para a gente priorizar que lavagem de mãos, cuidados na hora de chegar perto de alguém de quem a gente cuida, manter uma distância, respeitar a etiqueta social, talvez sejam coisas factíveis que possam ajudar todo mundo e que sejam mais importantes até do que alguém ficar se sentindo prejudicado porque não tem máscara, ou alguém ficar tirando máscara de quem precisa, ou alguém ficar usando para andar no ônibus uma N95, a gente não precisa disso, né? Tem para todo mundo as evidências ajudando nisso,
mas eu tenho na página oficial do CDC essa regulamentação sobre como agir em tempos de crise, mantendo aquilo que a gente já sabe. Mas, sobretudo, eu acho que talvez ela não tenha tanta proteção microbiológica. Acho que isso não foi testado, não achei, mas não fiz uma super busca. Eu estou citando só as coisas dos últimos meses aqui que a gente está lendo tudo. É uma doença que começou em janeiro, nós só vamos saber mesmo sobre ela quando ela tiver passado e a gente tiver tido a sorte de sobreviver, poder olhar para trás e achar que todo mundo fez um pouco, todo mundo fez o que era possível. Então, lava as mãos, etiqueta social, distância, se eu andar ao ar livre, ninguém por perto, não se cumprimentar. E, para mim, não botar a mão na boca e no nariz já é uma grande ajuda. E me sentir segura, sabendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu acho que é o que todo mundo pode agora. Um abraço, espero que tenha dado certo.